encerrando hoje. Hoje é a terceira parte, falando sobre avivamento. Você que não viu as outras duas ministrações, lá no Ministério Resgatar e Restaurar, no canal do YouTube, e também no canal do Instagram, você tem acesso às duas ministrações que antecedem essa. Vai estar falando sobre o que é avivamento, o verdadeiro avivamento, como é que Deus se comunica e aviva o povo dele. E hoje a gente encerra essa série falando sobre o avivamento. Então a gente está na terceira parte. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Salmo de número 85. Já está orando para que a gente possa colocar aí 2 ar-condicionados. Já temos as máquinas, falta só instalar, mas eu preciso da colaboração e cooperação de todos vocês engajados com esse propósito, porque o material não é um material muito barato, porém a gente crê que Deus vai mandar o recurso para que a gente esteja num ambiente mais agradável, amém? Menos desconfortável. No Salmo de número 85, obrigado, Senhor, por essa palavra que vai ser ministrada às nossas vidas. Ela é o teu poder para aquele que crê. E eu e todos que estão aqui cremos que o Senhor vai falar e vai operar poderosamente através da revelação das Escrituras Sagradas nesse momento em diante, para a glória e louvor do teu nome. Que a gente diminua no nosso entendimento, mas o Senhor cresça para nos dar discernimento e falar aquilo que é necessário para a glória e louvor do teu nome. É o que nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Salmo 85, primeiro verso vai dizer assim: foste favorável à tua terra, ó Senhor, trouxeste restauração, ou os cativos de volta a Jacó, perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste do teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaz o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará a que os temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará sua colheita. A justiça irá adiante dele e preparará o caminho para os seus passos. Amém. Este capítulo é uma fervorosa súplica por renovação e bênção. A gente vai perceber que no decorrer desses versos, no capítulo número 85 do Salmo, ele vai reconhecer a bondade de Deus para com a terra de Israel e também para o povo de Jacó. E vai ter um destaque especial aí falando sobre restauração e perdão que Deus havia concedido anteriormente para o povo dele e que nesse exato momento, naquela ocasião, estaria também restaurando a sorte do povo, perdoando os pecados e reavivando eles para um tempo futuro de glória. Deus sempre, Ele restaura a nossa sorte quando nós percebemos as nossas falhas, encaramos os nossos erros e nos arrependemos dos nossos pecados. Deus é um Deus que restaura o povo dele. Deus reanima o povo dele. Deus dá vida novamente àquele que está sem vida. Deus é um Deus de avivamento. Ele traz
a vida àquele que está morto, aquilo que está morto, aquilo que parece que morreu, aquilo que terminou. Deus é um Deus poderoso para ressuscitar sonhos, ressuscitar pessoas, ressuscitar propósitos e fazer com que as pessoas sejam abençoadas, porque Ele fica feliz em abençoar o povo dele. Esse Salmo 85 ele vai estar repleto de esperança e expectativa, onde o salmista vai transmitir isso através de uma música, através de uma mensagem. E é lógico que nessa restauração e nessa paz que a gente percebe que iria acontecer e que aconteceu, que está disponível para mim e para você, vai falar muito sobre a história e a cultura de Israel, o povo que vivenciou ciclos muitas vezes de cativeiro, exílio e depois de restauração. Um povo que pecava e depois era perdoado por Deus e o Deus o restaurava. Esse salmo, então, ele vai trazer uma abordagem bem rápida, uma abordagem bem sintética daquilo que o povo todo enfrentou. É um poema muito bonito, feito pelos filhos de Corá, e vai mergulhar nas profundezas de Deus. E também tem coisas maravilhosas de revelação para o povo dele. Nessa época que Israel enfrentava consequências terríveis da desobediência e ao mesmo tempo estava ansiando pela renovação da misericórdia de Deus para ter uma vida próspera como outrora. Aviva, Senhor, a tua obra no meio do teu povo. Era o clamor deles através de orações. O cenário aqui parecia que era um cenário não muito agradável, mas nesse salmo poético, se assim a gente pode entender, vai ser um período de pós-exílio, depois que aquele povo tinha sido libertado ali da Babilônia, e eles tinham uma grande situação a ser enfrentada, incluindo a oposição dos povos vizinhos e inimigos. Eles tinham muitas necessidades, e dentre as quais era de reconstruir não somente as estruturas físicas da cidade, mas também a própria identidade e a espiritualidade da nação voltar a como era antes, cheia de fervor, cheia de vontade de ter mais intimidade com Deus, de sentir as coisas de Deus, de perceber as coisas do Senhor, de vivenciar um tempo de abundância com Deus. Então eles precisavam de avivamento. É exatamente isso que o Salmo vai trazer, dividido em algumas partes. E a gente vai entender que essa época também foi marcada por enormes desafios. Imagine aí o povo voltando para uma terra que estava completamente abatida, em ruínas, que precisava agora de sementes, plantar, colher, precisava de muito trabalho, muito esforço, ânimo, força de vontade, determinação, perseverança. E eles sabiam que um Deus todo-poderoso, real e vivo estava com eles para poder concluir a obra, para poder realizar o propósito e alcançar o objetivo. Deles mesmos eles não tinham força para nada, nem recursos, mas eles sabiam que tinha um Deus que pode todas as coisas e nenhum dos planos deles poderia ser impedido. Então Deus vem nos visitar e Deus renova as expectativas, as esperanças, o ânimo. Deus traz um vigor para aquele povo e renova, aviva a obra no meio do povo dele naquele tempo. E não é diferente desses dias de hoje. Quando a gente olha assim, a gente vê um salmo escrito pelos coraítas. É lógico que eles eram os levitas naquele tempo, aqueles filhos de Corá, levitas que estavam envolvidas com as questões religiosas, mas também eram os guardiões do templo. Eles estavam ali para cantar, para entoar hinos, para poder trabalhar, para poder servir na casa de Deus, para poder ajudar as pessoas. Eles estavam distribuídos em diversas funções, porque eles eram os servos do Senhor, representados como levitas naquela época. E quando a gente olha para hoje, a gente vê um soldado de servos que Deus tem levantado nesses dias para também ansiar de Deus o avivamento, cada vez mais servi-lo, porque Deus vai trazendo libertação durante o processo. E eles perceberam isso, então eles começaram a trabalhar dia e noite para a glória de Deus, começaram a se dedicar nas coisas do Senhor e cada vez mais servindo de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força.
e Deus aí vem com avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Eles ali então eram responsáveis em manter a chama viva da adoração. Uma adoração que não só se limitava ao louvor, mas também à vida diária, o comportamento, o testemunho, as expressões, aquilo que eles pensavam, que eles faziam e mostravam a grandeza de Deus. E todos os povos da vizinhança estavam admirados, perplexos, vendo o quanto Deus estava fazendo e o quanto Deus é capaz de fazer através de um povo que está dedicado em obediência a servi-lo, depois que entenderam que com o pecado gera cativeiro, mas com arrependimento e confissão desses pecados gera restauração e vida em abundância. A gente percebe também nesse texto ilustrações de imagens assim, perceptivas e decorativas. Ele traz algumas situações que a gente diz: como é que isso está aqui nesse poema? Tem coisas que a gente até não entende, mas para os judeus, para aquele povo israelita, eles entendiam muito bem essa fundamentação teológica e essas figuras de imagem, de linguagem que aparecem. Deus apenas estava comunicando a reconciliação dele, a fidelidade dele, trazendo um renovo de esperança para o coração daquele povo. E aí não é diferente comigo e contigo. Muitas vezes Deus comunica algumas coisas, a gente não entende na hora e depois Ele traz aquela paz dentro de nós para poder mostrar que Ele é um Deus fiel, um Deus que reconcilia através de Cristo Jesus as nossas vidas para com Ele, renovando a nossa esperança de ter um dia diferente e melhor para a glória do nome dEle. Deus é um Deus abençoador e quer avivar o povo e a igreja dele, e eu e você fazemos parte disso. Então, a gente lendo ainda por detalhes, vamos perceber que aparece a justiça de Deus. Deus aí não traz uma justiça para destruição, não é uma justiça destrutiva, mas Deus mostra que Ele é um Deus justo e aquilo que o ser humano semear vai colher. Porém, Ele pode interceptar essa história e mudar, transformar essa história de vida das pessoas quando elas o obedecem. Deus que é um povo obediente. Deus, Ele se alegra com um povo que obedece os mandamentos e as leis dEle. Deus quer que a gente seja um povo próspero em cumprimento de princípios para sermos prósperos, saudáveis e sempre abençoados, para que todos vejam a diferença dos que servem e dos que não servem, como era da vizinhança daquela nação de Israel naquele tempo. Deus também quer que as pessoas olhem para nós e vejam algo diferente, e esse algo, eu e você sabemos o nome, que é a presença do Espírito dele habitando em cada um de nós. Deus é um Deus que prospera a nossa vida individualmente, mas também coletivamente. Ele faz com que a bênção esteja sobre o povo que tem um propósito de vida, que tem e enxerga a visão dele e quer caminhar e continuar conectado com essa bênção e esse Senhor maravilhoso. Ele é um Deus bom, Deus é benigno, longânimo, Ele é bondoso. Provai e vede que o Senhor é bom. A gente também percebe aqui que eles precisavam de terra, e aqui tem menção de terra, de colheita, e a gente vai entender que tem uma ligação muito forte entre o povo de Israel e a terra. Eles dependiam dessas sementes, da chuva de Deus, para que eles pudessem ter as coisas, produzir, se alimentar, sobreviver, viver. E a terra tinha que ter fertilidade, tinha que ser uma terra que desse as coisas. Não adiantava plantar, não adiantava fazer toda a situação do plantio se a terra não fosse uma terra produtiva, uma terra fértil. E isso Deus se encarregou de fazer, e Ele ainda se encarrega de fazer comigo e com a sua vida. Então não desperdice as sementes, não enterre as sementes,
coloque essas sementes no terreno fértil para ser multiplicado em 30, 60 e 100 por um, porque o nosso Deus é um Deus abençoador e Ele vai mandar chuva no tempo certo, a serôdia temporã, em tempo e fora de tempo, para que a gente possa prosperar, não somente na nossa vida material, mas principalmente na nossa vida espiritual. Deus é um Deus que dá vida àquela semente. Então, o que você tem para poder semear? Você precisa semear. Você não precisa guardar a sua própria sua. E olha que eu não estou falando nada de dinheiro, ainda que esteja envolvido. Mas se sua mente já está pensando que o pastor está pedindo oferta, o processo de libertação já começou, porque eu não falei nada disso. Jesus é maravilhoso. Ainda que a gente possa colocar todas as nossas sementes disponíveis para Ele, para que Ele possa multiplicar. Aquele que muito dá, muito vai receber. E sempre numa proporção maior, numa medida transbordante e sacudida. Ou sacudida e transbordante, como está exatamente no texto. Deus é um Deus que Ele vai fazer com que aquele povo ele saia do exílio, saia da escravidão e tenha uma mentalidade de Cristo, uma mentalidade agora que a gente conhece como uma mentalidade bíblica, teocêntrica, teologicamente correta. Deus então ele vai através das ações da natureza mostrar que Ele tem controle de tudo e Ele ouve as orações, Ele responde às orações e fica aguardando a nossa adoração em gratidão. Então imagine aquele povo sem nada, escasso de todas as situações, e eles começaram a ter a revelação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, falando que eles precisavam se dedicar, se esforçar, servir, não murmurar e agradecer o adorando. Olha que maravilha que Deus faz. E aí a gente percebe também no texto um ciclo de lembranças, um pedido de esperança, que reflete na jornada espiritual de Israel e todos aqueles que buscam. E a gente pode então fazer uma retrospectiva da nossa vida e ter um ciclo de lembrança. Na reunião dos oficiais da igreja hoje de manhã, a pastora Eva falou para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Deus quer que a gente se lembre dos acontecimentos ruins para que a gente não repita e não caia na mesma cilada do inimigo, mas Ele quer que a gente traga à memória aquilo que Ele tem feito para que a gente possa cada vez mais ser um povo agradecido e receptor das bênçãos dEle. Essa relevância do texto também vai transcender as gerações. Quando a gente lê do verso 1 até o verso 13, a gente percebe que o que Deus fez naquele tempo alcançou as nossas vidas hoje. A gente não tem Antigo e Novo Testamento, ainda que didaticamente está dessa maneira. As Escrituras Sagradas é composta por livros, mas é um só entendimento. Tudo que está no Antigo Testamento vai estar referenciado e refletindo o que é no Novo Testamento. E tudo que está no Novo Testamento vai ser aquilo, a conclusão do simbolismo dos Antigos Testamentos. Então a gente tem uma leitura única, não se dividindo nas coisas. Deus já era um Deus de graça e Ele é sempre um Deus de graça, apesar daquele tempo da lei. Deus, Ele é um Deus cheio de graça e quer derramar, desprender essa graça em abundância para a minha e para a sua vida. Quando compreendemos o que é o arrependimento, aonde estão as promessas de perdão e olhar para um futuro cheio de esperança numa renovação espiritual. Deus nos convoca para nos arrependermos dos nossos pecados numa noite de ceia. E ao mesmo tempo dizendo que Ele é um Deus que promete o perdão e esse perdão está acessível a todo aquele que crê. Ele quer um tempo novo para a gente. Ele quer que a gente se liberte
das prisões, dos gatilhos emocionais, dos traumas psíquicos. Deus, Ele é um Deus que quer nos tornar livres e viver em liberdade em todas as áreas das nossas vidas. Ainda que a gente passe ou a gente perceba que aquele povo passou por um momento de desolação, de miséria, de pobreza, de escravidão, Deus é um Deus de misericórdia. E essas misericórdias são os motivos de não sermos consumidos. E o próprio Deus alcança essas pessoas e faz com que os corações delas sejam sinceros em adoração. Isso é uma obra perfeita do Espírito Santo. Só Ele pode convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo e fazer com que aquele que está morto vivifique. O Senhor ainda vivifica nesses dias. Deus é um Deus que está operando um milagre. Ele ressuscita sim. Outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Deus nos avivou. E Ele quer reavivar. Tem algumas pessoas que no decorrer do tempo se acostumou com as coisas de Deus, com a casa de Deus, se acostumou com o pecado, se acostumou com as violências, com as mazelas desse mundo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, e aí então a gente chega num tempo que as pessoas olham para as outras e não conseguem ter empatia. Ela não consegue penetrar na alma da outra para poder discernir o que Jesus faria naquela situação. E aí muitas vezes a gente vê pessoas que estão cheias de situações, porque o amor que deveria acontecer entre os irmãos, ele já está frio. A multiplicação de situações pecaminosas no mundo invade a igreja e faz com que a gente não consiga se amar como deveria. E se isso está acontecendo conosco, Deus está nos convidando para a gente adentrar no novo tempo de avivamento, ou quem sabe reavivamento, se lembrar o que Ele tinha feito outrora e dizer: eu quero despertar vocês do sono, eu quero animar vocês, eu quero trazer vida para aquilo que você está pensando que não existe, eu quero restaurar a sorte completa de vocês, independente das outras pessoas que estão ao seu redor. Então muitos não vão compreender essas coisas de Deus, eles não estão mais sensíveis a sentir as maravilhas que Deus tem feito. Mas Deus tem que separar os remanescentes, e a gente, quando olha para esse povo aqui de Jacó, está dizendo aí no verso de número 1, trouxeste restauração a Jacó. Ele está falando de uma geração de remanescentes. Essa restauração de Jacó alcançou a minha e a sua vida. E Deus quer fazer com que essa restauração alcance gerações das gerações. E veremos os filhos dos nossos filhos em prosperidade. E quando a gente então encerra o texto, trazendo a aplicabilidade para as nossas vidas, quais são as aplicações práticas então, pastor? Eu posso te dizer, esse texto podemos dividir em 3 partes. Primeiro, uma busca por renovação espiritual. Assim como o salmista, ele clamou por renovação e restauração. Os crentes são chamados para buscar constantemente, frequentemente, diariamente, arrependimento e querer um renovo, querer um novo, querer novamente novidade de vida com Deus. Não ficar satisfeito, ao mesmo tempo não ficar conformado com todas as situações ou acostumado na área de conforto, na zona, sentado, um status quo,
Deus não quer isso de nós. Ele quer que a gente seja pessoas cheias da presença dEle, transbordantes do Espírito dEle, renovados em espírito, e possamos alcançar outras pessoas, influenciar o mundo. O crente, ele tem que influenciar positivamente o mundo dentro de uma teologia fundamentada bíblica. Deus nos criou para isso. O nosso chamado é para que a gente venha intervir em situações caóticas do mundo. Isso então vai envolver um conhecimento das nossas falhas, limitações e muitos pecados, não são poucos. Precisamos então viver buscando aquilo que Deus entende que é valores do reino. E para entendermos isso, precisamos cumprir os princípios. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus se alegra com o povo obediente. Essa é a primeira parte, uma busca do povo por renovação espiritual. E eu quero instigar você a querer uma renovação. Deus até aqui aconteceu dessa maneira, mas eu quero novidade de vida no Senhor. Eu quero mais de Ti. Eu preciso mais do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A segunda parte do texto é o compromisso com a justiça e com a paz. A visão da justiça e da paz, ela vai estar aí bem destacada quando fala que os dois estão se beijando, e vai desafiar a mim e a você a sermos promotores da paz e da justiça. Justiça é pensar, agir e se comportar corretamente de acordo com os valores bíblicos. A paz para que a gente seja pessoas pacificadoras, aquelas que unem, aquelas que trazem quietude para a alma das pessoas. E essas ações de solidariedade vão acontecer no meio do povo. Todo o esforço que a gente tiver para se reconciliar e para poder fazer uma justiça social vai refletir apenas e somente no amor e na compaixão de Cristo pelos perdidos no mundo. Então precisamos treinar uns com os outros, com o povo de Deus, para que a gente seja a resposta dos clamores, das dúvidas, dos vazios existenciais e de toda uma situação caótica do mundo. Precisamos entender que nós somos resposta de oração para a vida dos nossos irmãos. Se Deus está te mostrando algo, é porque Ele quer que você realize e alcance vidas. Eu e você somos cooperadores no reino. Deus não vai fazer o que é para eu e você fazermos. Ele vai dar meios e condições, vai nos ajudar o tempo todo, estar conosco durante o processo. O possível é para mim e para você, cabe a nós, mas o impossível Ele sabe como fazer, porque Ele é um Deus de milagres. E o terceiro ponto, a confiança na fidelidade de Deus. Depois de tudo, cheio de perguntas e próprias respostas que ia tendo revelação, o salmista então percebe que, quando ele parou para pensar, as lembranças das promessas de Deus estavam visíveis, eram reais, estavam vivas na mente dele. Aquela fidelidade que Deus teve no passado encorajou o povo, era aquela mesma que Deus estava fazendo naquele tempo e apontando para um futuro próspero, de vida renovada, não uma vida parada, amortecida. O morto não tem o que fazer, o morto não pode fazer nada, mas o vivo pode muitas coisas pelo poder de Deus. Em tempos de incerteza ou de dificuldade, amados, os crentes podem
se ancorar na certeza que Deus continua a guiar, a proteger e a prover todas as necessidades do povo dele, conforme a vontade soberana e fiel do nosso único e Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus quer nos tirar uma zona de conforto, de morte, de pecado, de derrota, de desânimo, de escravidão, de mente cativa, de humilhação, para um lugar de honra, de glória, de vida, de abundância, de paz, alegria e justiça, porque o reino dele é constituído disso. E para isso, nós precisamos orar à vontade dele. Quando olhamos então todo o Salmo 85, a gente percebe que Deus moveu o povo para estar orando à vontade dele. Resumindo todo o Salmo, o que o povo estava orando? Me mostre os meus pecados, porque eu preciso me arrepender, eu não quero mais essa vida escassa, essa vida que eu estou vivendo. Eu quero uma vida diferente. Aviva, então, essa obra, Senhor. Restaura a minha vida, a nossa sorte. Faz de novo aquilo que o Senhor tinha feito no passado. E se é o tempo de eu avançar e tem impedimentos, coisas que estão nos segurando, atrapalhando, e às vezes são os nossos desejos, as vontades, lugares, ambientes, pessoas. Deus tem mais para nós, e Ele quer coisas maiores e melhores para nós. As coisas velhas têm que ficar para trás e tudo novo Ele faz. Deus é um Deus de restauração. Ele nos resgata e restaura. Por isso você está sentado hoje numa cadeira do Ministério Resgatar e Restaurar. Você se lembra de onde Deus te tirou? Foi resgatado. E hoje Deus está dizendo para mim e para você: eu restaurarei a vossa sorte. E para que isso aconteça, pastor, o que eu preciso fazer? Ele já falou no texto conosco. Se arrepender diariamente. Não, pastor, isso eu já faço. Então se arrependa de um arrependimento raso. Se arrependa da demora de arrepender-se. Se arrependa porque está se arrependendo pouco. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos o quanto somos pecadores. Quanto mais distante, parece que está tudo bem, tudo certo. Mas quanto mais próximo, mais a gente reconhece o quanto somos maus e pecadores. Quando isso acontece, Deus vem e implanta em nós uma oração de fé. Reaviva-nos. Precisamos estar vivos novamente. Queremos viver novamente. É aquele paciente que teve uma parada cardiorrespiratória e ele está naquela transcendência mística entre ficar no corpo e sair para o mundo espiritual. Naquele transe que é provado cientificamente, muitos trazem testemunho de que veem os acontecimentos, ouve, mas não tem como controlar a situação, e tantos desses veem a Cristo e voltam à vida para recomeçar grandes obras do Senhor. Espiritualmente falando, Deus
está fazendo isso no nosso meio, nesse momento. Então, se você pensava que tinha morrido, sonhos, aquilo que Deus colocou de propósito para alcance, a sua missão, seja por causa de uma pessoa, de uma palavra contrária, de um ambiente que não deu certo, de situações ruins na vida, Deus chega e traz à luz a revelação da vida novamente. Ele é um Deus que nos dá vida e vida em abundância. Esse é o nosso Deus que nos aviva. E é lógico que nesse percurso, em meio a essas situações, Ele nos dá dádivas, entre as quais dons espirituais para edificarmos o outro, bênçãos materiais para que a gente seja próspero e possa usar a prosperidade em prol do reino. Ele nos enche da certeza de que somos realmente salvos com o fruto do Espírito. Deus é um Deus que faz com que a nossa vida agora seja eterna. Ele é imortal e colocou a imortalidade em mim e você. Ainda que estejamos nesse corpo limitado que vai ficar apodrecido e vai acabar, o nosso espírito está vivo e estaremos com Ele para sempre, todos sempre em glória. Isso tudo aconteceu e acontece por causa do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Porque dele, por Ele, para Ele. E Deus criou todas as coisas por causa de Jesus. Ele criou a minha e a sua vida por causa de Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas para poder glorificar a Cristo. Ele traz a vida para o que está morto para poder glorificar a Cristo. Ele nos enche de esperança para que o nome que está acima de todos os nomes seja destacado em todos os lugares. Cristo Jesus. Então, se você está passando por situações delicadas, difíceis, problemáticas, ansiedades, desânimos, incertezas, crises pessoais, perguntas diversas espirituais, escassez de dons, de talentos, de habilidades financeiras, de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade. Eu quero ser um porta-voz de Deus, para como a Atalaia está olhando e dizer algo para você. Deus é um Deus que cumpre a promessa de avivamento, e é chegado o avivamento no meio do povo dele para aquele que crê. Não é um avivamento de mensagens avivalísticas, encontros, reencontros, 1000 encontros sem propósito, de restauração da própria vida, de reconhecimento dos pecados e das mazelas, de chorar a liderança e o povo no altar, pedindo misericórdia a Deus. Não avivamento de estratégias, mudança de cores, músicas, palavras, jargões, liberação de frases de ânimo. Não, muito mais do que isso. Um avivamento verdadeiro
que começa dentro de nós, extravasando para o ambiente, para as pessoas. De olharmos e sabermos que estamos vivos para sempre em Cristo. E que no nome de Jesus curamos enfermos, expulsamos demônios, profetizamos o ano aceitável do Senhor e vivemos unidos em alegria, paz e justiça para sempre. Um avivamento ainda que tenha dons espirituais, línguas, interpretação delas, profecia, dons diversos de curar, fé, palavra de sabedoria, conhecimento, ainda que tenha todo esse mover de Deus nos locais, nos ambientes e através das pessoas, transcender esse avivamento para não se limitar à justiça dos escribas e fariseus, ser mais excelente, estar superior aos ensinamentos dos fariseus, aprender com esses ensinamentos das Escrituras Sagradas e colocar em prática para impactar a vida da nossa família, a vida dos nossos vizinhos, a vida de pessoas, fazer com que aquele que estava abatido agora esteja cheio de Deus, aquele que está precisando de cura saia curado, aquele que por intermédio do poder de Deus seja liberto das cativeiras, dos vícios. Deus quer usar a minha e a sua vida para estarmos e vivermos sempre avivados e reavivados. Um avivamento que é muito maior do que fogo, do que sensação de que está todo mundo cheio dos dons espirituais. Deus quer muito mais do que isso para mim e para a sua vida. Ele quer que as pessoas, os povos e as nações olhem para nós como pessoa, como coletivo, como família. Veja o poder dele em nós para a realização de feitos e intervenções na sociedade. Deus quer que a gente venha mudar os lugares e a vida das pessoas. Amém? Esse é o verdadeiro avivamento. E ele está começando, já começou e está acontecendo no nosso meio. Prepara-se, Israel, para encontrar com o Senhor vosso Deus. Vamos cear nesse momento, relembrando, trazendo a esperança, a nossa memória, que Cristo naquele dia juntou os apóstolos, aqueles discípulos, estava próximo de ser crucificado, e ele transmitiu algo importante. E a gente vai fazer isso até que ele venha, nos lembrando da morte dele, da ressuscitação no terceiro dia. Cristo ressurgiu porque Deus o avivou, trouxe vida novamente pelo poder do Espírito Santo. E hoje ele está à destra de Deus como advogado, intercedendo por mim e por você, e vai voltar para buscar a mim e a você como igreja verdadeira do Senhor, os remanescentes vivos. Deus vai buscar uma igreja viva através de Cristo Jesus. E esse momento de ceia é para a gente se lembrar de tudo isso até que Ele venha para a glória dele. Vamos nos colocar de pé, convido os diáconos que estão responsáveis pela ceia